Ó Senhor, te saudamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com imensa alegria e o coração inundado de esperança, inicio esse programa meditando a palavra. Meu nome é Líria Inês Balestieri e estou aqui junto com as minhas irmãs Lúcia e Vilma, que são leigas carmelitas do grupo São João da Cruz. Acolho também a todos os ouvintes sintonizados em sua casa, indo ou vindo para o trabalho. Importante nesse momento é sentir a presença acolhedora do Senhor, que busca por nós e nos ajuda a ter acesso à água viva que está em nosso interior. Irmãs e todos que nos acompanham, procuremos agora formar um ambiente interno e externo que favoreça a nossa oração. Procuremos distanciar os ruídos, o barulho de carro, de celular, os sons, e escutar o coração onde Deus habita. Entregue ao Senhor tudo o que vai acontecer nesta oração. Supliquemos a Jesus, então, que Ele nos envie a presença do seu Santo Espírito para nos fortalecer, consolar, iluminar durante toda a meditação da palavra. E agora, então, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. E nele Jesus desperta na samaritana a consciência de que é preciso abrir-se para a fonte de água, única capaz de saciar a sede. Escutemos. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo João. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu
lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu quem fala contigo. Disse-lhe Jesus: Sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estiveste falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: Que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher:
Já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãs, já fizemos a leitura do Evangelho, que é a primeira parte da leitura orante. Agora vamos para o segundo momento, onde vamos reler atentamente, hoje, a cena do encontro de Jesus com a samaritana. Então vamos procurar ver os traços de cada personagem. A mulher, os discípulos, Jesus, e relacionar com a nossa forma de ver, de agir, de pensar. Então, atentas ao que o Senhor nos diz, ao que o Senhor me diz, nós vamos partilhar a palavra meditada. Então, irmãs, eu inicio a meditação com uma frase que me chamou muita atenção. Temos água, falta-nos sede. Então, temos a fonte da água, né? E muitas vezes sinto que me falta essa sede de Deus. Mas também, revendo a leitura, né, do texto, vejo que aquele Jesus Nazareno, cansado, sedento, ele chegou até a beira do poço. E uma mulher está ali com um cântaro para tirar. Então esse Jesus sedento, né, eu sinto que ele quer encher de água viva o coração de uma mulher sedenta por algo a mais que pudesse apagar a sede dos seus maridos, dos deuses, dos samaritanos, que não conseguiram saciar a sua sede. Então, Lília, o que me chamou a atenção também, eu achei assim interessante nessa passagem, que Jesus estava sozinho, né? Então, ele percorreu um caminho diferente do que era costume eles percorrerem nessa região. E ele quis fazer esse trajeto justamente para passar nesse poço, né, no poço de Jacó, que sabia da sua missão. E os discípulos vão à aldeia, vão à cidade buscar alimentos. E ele, imagina, com o sol escaldante, numa região daquela, o cansaço dele, quando ele se senta junto ao poço e vem essa mulher para pegar água nesse poço. A sede, né? A sede da água desse poço, que era tão profundo, que ela ia pegar, e ele inicia um diálogo com ela, pedindo água. Pois então, Lúcia, você viu que eles iniciaram um diálogo assim tão banal. Falaram de água, de sede, de desavenças entre os povos vizinhos, né? Olha, ver Jesus, a metodologia que Jesus usa para chegar ao coração da samaritana. E como a Lúcia disse, Jesus não precisaria passar pela Samaria, porque o judeu ele dá a volta, ele não passava pela Samaria, porque era um território pagão. Mas Jesus foi até lá, né? Foi e começou a conversar com essa mulher samaritana, né? Jamais o judeu toma essa atitude de puxar uma conversa com a mulher, né? Então, eu também fiquei imaginando esse encontro, né? Jesus ali por volta do meio-dia, com sede, né? Aí aparece a samaritana, ele começa a conversar com ela. E ele enxergou nela a necessidade maior do que a sede da água, né? Que a necessidade dela era de conversão mesmo, essa sede que ela tinha de água, né? De conhecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E você vê, né, que Jesus, sendo judeu, ele se atreveu a pedir água a ela, né? E ela é uma mulher muito segura de si, dona do poço, dona da água, dona do cântaro, né? É bastante interessante a certeza dela, a segurança dessa mulher em fazer as suas colocações como samaritana
com Jesus que é judeu. Sim. Mas imagina a ternura de Jesus ao falar com essa mulher. Sim. Fica imaginando, né? Ele, com todo o jeito dele, com todo o carinho dele, ele vai envolvendo essa mulher numa conversa e vai conquistando o coração dela, né? E esse diálogo vai acontecendo, assim, como você diz, quantos assuntos, quantas coisas eles partilharam, conversaram. Pois é, então. E de repente você vê que os dois deixaram essas conversas, né, rotineiras deles e começaram a falar das coisas do alto, né, das coisas, o dom, né, de Deus na vida de cada um, né, aquela promessa que Jesus faz a ela de uma sede saciada. Né? Então muda o rumo da conversa. Né? Sim. Tanto que ela entende, ela começa a entender quem era Jesus. Sim. Né? Até que ela chega, tem o desejo de pedir para ele: Senhor, dá-me dessa água viva para que eu nunca mais tenha sede. Então ele envolveu, né, todo, e ela foi entendendo todo essa conversa dele, quem ele era. E eu me vejo também nessa mulher, né? Sedenta de Deus, né? Muitas de nós pode, né? Com certeza. Estar assim sedenta de Deus, dessa água viva que Jesus oferece, para que nós não tenhamos mais sede, né? Sim. E é interessante que os dois, Jesus e a mulher, terminam se esquecendo da sede, né, da água, do poço e do cântaro, porque o que é terreno ficou secundário, né? Ficou em segundo plano. Então os dois partem para algo muito mais profundo, que é o interior, né? Então entra no interior da mulher. Sim. E daí também a gente vê que a identidade dessa mulher, ela é transformada, né? Então, ela vem ali de um povo adoradores, de tantos outros deuses, e ela se converte e se transforma numa pessoa evangelizadora. Exatamente. Quantas pessoas se converteram pelo testemunho dela, né? Sim. Quantas pessoas. E esse deve ser o nosso desejo, né? O desejo do quê? De Deus. Deus é a fonte de água viva, né? Que nós precisamos nutrir a nossa mente, o nosso coração, com a palavra de Deus, com os seus ensinamentos. E também aqui a gente leva uma grande lição desse evangelho, né? Que a conversão, há quanto tempo Jesus esteve ali conversando com ela, né? Para que tocasse no íntimo do seu coração. Assim também para nós, a nossa conversão, ela é um processo permanente, né? E daí esse processo, ele vai, né, adentrando ao nosso coração. E a partir dessa experiência que se tem com Deus, né, você se sente saciado dessa sede, e daí você já tem aquela pergunta que a gente começou no início, né? Nós temos a água, mas não temos sede, inverte-se, né? Você tem a água e aumenta a sede de Deus, né? E também eu refletindo, né? Eu creio que Jesus ele quer matar a nossa sede. Ele nos procura, ele fala conosco, mas muitas vezes nós não paramos para escutá-lo, né? E aí isso me fez refletir. Como estão sendo os meus diálogos, as minhas conversas com Jesus? Como está a minha vida de oração? Eu tenho levado, assim como a samaritana, né, deu seu testemunho, converteu tantas pessoas, eu tenho levado a palavra de Jesus para outras pessoas, eu tenho divulgado, né, essa boa nova, essa água viva. Nós precisamos para nunca mais ter sede, né? E eu também refleti que quando nós formos capazes, né,
de deixar muitas correntezas que passam pela nossa vida, e muitas vezes aparentemente são águas limpas, mas traz muito lixo, muita sujeira, né, das coisas do mundo, vão passando pela gente, né? Então, que o mundo nos oferece, nós sermos capazes de deixarmos tudo isso de lado e realmente irmos beber da fonte de água viva, né? Que brota do coração de Jesus. Aí sim nós encontraremos a verdadeira fonte de toda a graça e da nossa salvação. E nós, né, estamos no período da Quaresma e esse é um tempo propício, né? Um tempo propício para a conversão, né? A gente se aproximar mais de Deus, né? Através da oração, né? O jejum, da penitência, né? caridade. Isso tudo vai criando uma intimidade com o Senhor. Né? Então agora, né, Deus nos falou ao coração, né, e uma riqueza a partilha, né, com as irmãs, né, desse evangelho tão lindo. Nós aqui, né, colocando as nossas colocações a respeito do evangelho, daquilo que lemos, daquilo que meditamos em casa e partilhamos nesse momento, né. Então agora nós vamos para o terceiro passo, né, da leitura orante, e nesse terceiro passo nós vamos fazer a nossa oração. Nós vamos deixar brotar no nosso coração palavras de agradecimentos, também pode ser de súplicas, né? E nós vamos terminar esse momento de oração dando graças por este momento. Então agora cada uma de nós faz a sua oração. Senhor, tenho sede de Ti, desejo estar em diálogo permanente contigo. Quero me nutrir com água viva, saciar a minha sede. Amém. Meu Jesus, eu te suplico que me conduzas em espírito até o lugar onde encontraste com a mulher samaritana e tu pedes a ela, dá-me de beber. Quantas vezes, Jesus, tens me pedido alguma coisa e eu me faço de desentendida, de surda? Perdão, Senhor. E tu insistes, me convidas a crescer na vida espiritual e me mostras o caminho para chegar ao Pai e aí verdadeiramente adorá-lo. Ajuda-me, Jesus, a mergulhar em mim mesma para chegar ao Pai. Apenas quero amar e ser amada. Amém. Senhor Jesus, eu posso receber a graça de encontrar-me contigo todos os dias, através da leitura da palavra, das minhas orações, na participação e no meu servir nas celebrações da Santa Missa e na partilha do pão e do vinho à mesa da Eucaristia. Amém. Então, irmãos e irmãs, agora nós vamos para o quarto momento, né, da leitura orante, que nós chamamos de contemplação. E é aquele momento onde que nós vamos mobilizar os nossos sentidos internos e externos para facilitar a contemplação com o Evangelho meditado. E é o momento da contemplação quando nós permitimos, nós deixamos a iniciativa de Deus agir em nós. Então é o momento que é preciso silenciar o coração, silenciar a mente, para sentirmos a presença amorosa de Deus. Então, nós aqui, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, vamos acolhendo o que vier à mente, o que tocar o coração, como desejos, lembranças, porque a palavra
quando ela é acolhida e saboreada, ela produz frutos de fé e frutos de amor em nossa vida. Então agora é o momento em que nós vamos dar a nossa resposta a Deus em forma do nosso compromisso. Diante da vossa palavra proclamada e da partilha que o Espírito Santo soprou sobre nós, meu compromisso é de me manter unida a Ti, Senhor, beber somente da água viva que me ofereces todos os dias, pois sei que ela é a fonte para a vida eterna. Como a samaritana, com seu testemunho, muitas pessoas se converteram. O meu compromisso é convidar pessoas do meu convívio para que retornem para a igreja, para que vivam um pouco mais esse período quaresmal. Eu digo, ó Jesus, meu Senhor, confio em Ti e sei que só Tu és o caminho que me levará ao Pai. Durante esta quaresma, eu me proponho a reservar as primeiras horas do dia para buscar a Tua presença. Depois, ao longo do dia, tudo que eu fizer, eu procurarei fazer com minha atenção voltada para Ti, compenetrada e envolvida pela Sua presença. Então, irmãs, como é agradável, né? A gente fazer todas essas partilhas, se comprometer, né? Ter esse compromisso com Deus. E também, ao mesmo tempo, né? A gente se imaginar lá no poço de Jacó, onde Jesus está sentado com a samaritana, sentado comigo, sentado com a Vilma, com a Lúcia, também sentado com os ouvintes, né? Também com o Marcelo e com a Leila do Pascoal. Então agora, para terminar esse momento, nós vamos ficar de pé, né? E nós vamos rezar por todas as pessoas que estiveram neste programa meditando a palavra. Antes da nossa oração final, eu gostaria de pedir para você, meu irmão e irmã, que está junto conosco fazendo a meditação da palavra, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares este vídeo, porque dê um like, faça um comentário, lá nos comentários, nem que seja um amém, já conta, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai levar para outras pessoas. Então, dessa forma, nós estaremos evangelizando. Então, vamos ficar de pé para irmos encerrando esse momento e agradecemos a Deus, né, por este momento rezando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem sede de Deus, que busca saciar a sua sede no Deus vivo, a espiritualidade carmelitana, ela pode te ajudar a ter acesso a essa água viva, como Jesus fez com a samaritana. A palavra de Jesus abriu os olhos dela e o coração, e ela permitiu Jesus entrar profundamente em seu coração e fazer essa experiência. Então, a você que tem sede e quer saciar-se dessa sede de Deus, nós te convidamos a vir fazer parte do grupo de leigos carmelitas de Paranavaí. Procure as informações na secretaria da paróquia ou diretamente conosco.
nós te esperamos.